Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui diante do assunto de incontinência urinária de esforço. Esse assunto extremamente o quê? Interessante, né? Com nuances e com um meiozinho extremamente chato, mas a gente vai aí nesse caminho, nessa meta profunda, no intuito de quê? De compreender a insuficiência, a incontinência, insuficiência nada, a incontinência urinária de esforço. Incontinência, certo? Vamos lá. Então, o que é que a OMS diz que é uma incontinência? É justamente quando a pessoa está no lugar público e não consegue segurar o xixi. É isso. A OMS diz exatamente isso. Abre aspas. Uma pessoa está no lugar público e não consegue segurar o xixi. Beleza? E aí, no blá blá blá, né? A OMS fala isso. No dia a dia a gente fala o quê? Perda incontrolável de urina em qualquer momento que seja social, fisicamente inaceitável. Beleza? Ou seja, é uma pessoa que perde urina sem querer, certo? E tem muitas causas que estão relacionadas a ela, é multifatorial. E muitas dessas causas são o quê? A gente tem uma miscelânea, a gente não sabe qual é a causa certa, né? Não é que nem, por exemplo, o câncer de colo de útero, que você sabe qual é a causa, infecção por HPV, beleza? Aqui você não sabe. E uma coisa muito importante justamente desse tema é justamente que ele gera exclusão social. Por que gera exclusão social? Porque imagine você ir para um lugarzinho e ter que mijar a todo momento, né? Então a pessoa vai ficando isolada, vai ficando triste, depressiva. Então por isso que é um tema importante, né? Não é qualquer doença aí aleatória. Ah, é simples de tratar. É simples de tratar. É simples de estudar, é simples de estudar. É fácil de diagnosticar também. Mas calma, né? É uma doença relevante para o indivíduo. Então vamos lá, vamos cuidar direito do nosso paciente, da nossa paciente, beleza? Em relação à epidemiologia, o que você tem que destacar? A idade é um fator extremamente importante. Se você estudou comigo, viu a aula de distopias, você sabe que a idade é importante também. Por quê? A incontinência urinária de força e a distopia, ela tem a mesma fisiopatologia. É a mesma lógica, cara. Mesma lógica. A fraqueza muscular que surge com a idade é a mesma ideia. Então, quanto mais velho você vai ficando, mais incontinente você vai ficando. Beleza? Isso é uma lógica muito importante. Aí você tem que entender justamente que a bexiga é um conteúdo muscular, tem um músculo detrusor, tem ereteres, né? Aí a professora vai lá e faz uma revisão bonitinha lá. Uma coisa que eu tenho que destacar, duas pontos que você tem que destacar. A bexiga, beleza? E essa substânciazinha aqui, ó, esse bichinho aqui, ó, 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 músculo esfíncter da uretra no diafragma urogenital. Então, muito importante você ver isso aqui, ó, o esfíncter externo da uretra, né? Esse esfíncter externo da uretra, ele permite, ou interno, é esse aqui, né? Então, esse esfíncter da uretra, ele é fundamental, meu doutor. Não adianta correr dele, né? Ele está justamente aí na lógica da incontinência urinária de esforço, beleza? Show de bola? Então, a graça está justamente a gente entender inicialmente como é que funciona o mijo, né? Então, a fisiologia da micção é você entender que existe um estímulo simpático constante sobre a, a, a bexiga, né? Sobre a bexiga e sobre o esfíncter, beleza? E aí, uma aula que você teve lá no P1 e que eu vou reforçar para você. O sistema nervoso simpático age provocando relaxamento do tecido muscular liso e contração dos esfíncteres posteriores, enquanto o parasimpático provoca relaxamento da musculatura lisa e contração do esfíncter dos esfíncteres posteriores relacionados justamente a essas estruturas, beleza? Então a bexiga não foge disso, né? Então existe um estímulo simpático extremamente importante que vai daqui e chega da medula, né? Na medula, por via pontina do centro protínico, e lá ela vem pela medula, pelo parasimpático, pelo simpático, vai lá e estimula, mantém. E ela inibe o sistema nervoso parasimpático. Quando a gente tem justamente um ambiente relaxado e ele chega em determinado nível, né? Que é cerca de 350 ml até 600 ml, mas a partir de 15 ml não, é mais. Isso aqui tá errado. Não é 15 ml não, é mais. Acho que é 150 que ele quis dizer. Enfim, quando a bexiga chega num nível considerável, aí ele vai lá e o que é que acontece aqui, de maneira bem bonitinha, ele para de ter o estímulo simpático e passa a ter um estímulo parasimpático. Esse estímulo parasimpático, ele permite justamente o que eu já falei, relaxamento da bexiga e contração da bexiga e relaxamento do esfíncter posterior, que no caso seria o esfíncter da uretra, esfíncter externo da uretra,
Beleza? Show de bola? Então, uma coisa muito importante é que o músculo estriado ele tem um controle somático, concorda? Então, aqui existe um controle somático sobre essa região, certo? Se você tem uma lesão, por exemplo, a nível de S2 e S4, né? Ou seja, uma alteração do nível sacral, você pode ter um descontrole dessa região, beleza? Muito importante saber que uma hemissecção medular pode alterar a bexiga, né? Justamente porque tem alteração nesse controle, beleza? Show de bola. Então, novamente, doenças que atingem a medula espinal, provocam trauma raquimedular, podem alterar de maneira permanentemente a micção, provocando tanto retenção quanto incontinência urinária, a dependendo da característica da lesão, beleza? Para não se aprofundar na neurologia, a gente só fala isso, pode provocar incontinência ou retenção urinária. Por isso que no exame neurológico você vai inclusive ver em ambos os tipos de incontinência, que a gente vai ver que tem dois principais, você vai ver a característica de S2 e S4, os reflexos de S2 e S4, e vai fazer um exame neurológico com o objetivo de identificar a história prévia dessas lesões, né? Um exemplo muito bom é justamente a neuropatia diabética, né? Uma pessoa que tem neuropatia diabética, ela pode apresentar alterações, né, da micção, justamente porque ela vai ter dificuldade, portanto, um descontrole nessa inervação. Então, tudo isso pode estar relacionado, beleza? E aí, a gente tem que ir lá e entender justamente os receptores vesicais. Então, de bolinha vermelha estão os receptores adrenérgicos, né? Os adrenérgicos que têm um contato constante aqui, na verdade são os colinérgicos. Os colinérgicos que têm esse contato constante aqui, e eles provocam o quê? Contração da nossa queridíssima bexiga e relaxamento do esfíncter. Enquanto os adrenérgicos, que são esse aqui, os beta-adrenérgicos, eles provocam o quê? Eles provocam relaxamento da bexiga, né? Relaxamento da bexiga e contração do esfíncter relacionado a ele, beleza? E aqui, localizado principalmente na região da uretra, a gente tem os receptores do tipo alfa-adrenérgicos. E esses receptores alfa-adrenérgicos, eles não agem sobre a bexiga, sobre o músculo detrusor. Eles vão agir sobre a uretra, certo? Sobre a uretra. Então, esse estímulo da uretra vai ser justamente o responsável pela contração uteral, né? Contração uteral. Então, basicamente, tudo que eu falei lá, que era contração do esfíncter, também está relacionado sobre contração dessa estrutura. Por isso que a gente tem justamente essas duas características. Os beta-adrenérgicos vão lá provocar relaxamento e os alfa-adrenérgicos provocam contração da uretra, impedindo que essa micção não aconteça. A partir do momento que chega em determinado nível, o que é que a gente tem? A gente tem justamente aí uma alteração em que o efeito colinérgico ele supera o efeito simpático. Mas lembrando que existem receptores colinérgicos aqui também. A partir do momento em que a gente tem um bloqueio do receptor colinérgico e o estímulo do receptor simpático, como por exemplo numa situação de fuga, você não vai mijar numa situação de fuga. Beleza? Show de bola? Então essa é a lógica, né? Então falei blá blá, e aí depois a gente vai entender isso mais quando falar dos medicamentos, certo? Então a gente tem que controlar essa pessoa que tem justamente um esfíncter frouxo e uma bexiga descontrolada, beleza? Essa é a lógica basicamente, né? E aí tem a teoria de Petros que a gente já viu, né? Que existe justamente uma força vertical vindo de cima para baixo, obviamente, que é a que a gente chama de gravidade. E essa força vertical ela vai agir sobre o útero, vai agir sobre a bexiga, vai agir sobre... Aqui só está o útero, né? Vai agir sobre a bexiga, vai agir sobre o ureter, né? Então ele acredita justamente que existe em todo o sistema de muscular de sustentação que garante com que essas estruturas elas não tenham um efeito direto sobre a gravidade. E esse efeito ele é marcado justamente pelo processo de posicionamento do útero e da bexiga sobre a região do osso púbico. No caso da nossa queridíssima bexiga, a gente tem justamente o ligamento vesículo-pubiano, né? Ligamento vésico-púbico, né? E esse ligamento vésico-púbico ele faz com que ela fique deitada, né? Fazendo com que não haja uma incontinência fisiológica, beleza? Essa é a lógica. A gente estudou essa mesma teoria de Petros quando a gente falou de útero, concorda? Só que aí o útero que estava antovertido impedia que houvesse, portanto, uma lesão no útero de cima para baixo e ele estimulasse, portanto, um prolapso cada vez mais cedo, beleza? E aí, outra teoria que existe também é a teoria justamente da transmissão de pressão, que ela fala muito mais a respeito do ureter, né? E da uretra. Então, o que é que ela acredita, né? O que essa teoria de transmissão de pressão ela fala? Que se a nossa queridíssima bexiga ela estivesse uma bexiga posicionada de forma muito baixa, a pressão ocorreria na bexiga de uma forma muito mais forte
do que aconteceria no ureter. Dessa forma, com a pressão na bexiga ficando mais baixa e ela ficando até mesmo mais plana, o resultado vai ser uma gravidade agindo de maneira mais forte aqui, uma pressão suficientemente boa para vencer a pressão do ureter. E com o tempo, com o enfraquecimento do ureter e a pressão constante, a gravidade vence e há uma consistência uma incontinência urinária. Enquanto justamente na pessoa normal o que acontece? Esse vetor que vem de cima para baixo, ele vai agir da mesma forma na bexiga do que ele age justamente no ureter. E isso evitaria que ocorresse um processo fisiológico, né? Então, quando a bexiga ela está localizada mais alta, que é geralmente o que acontece, se eu tenho uma pressão intraabdominal, né? Não só a gravidade, mas a pressão intraabdominal, aí a bexiga ela vai justamente o quê? Ela transmite da bexiga para a uretra na mesma quantidade, não havendo incontinência. Se ela está mais baixa, com uma posição anormal, a gente tem justamente o processo de quê? O processo de alteração dessa pressão abdominal, que vai muito mais forte na bexiga do que para a uretra, provocando incontinência urinária. Para a gente entender por que eu falei desse processo, por isso que eu acho que isso aqui veio antes, a gente tem que entender as duas grandes causas de incontinência urinária de esforço. O primeiro é justamente um esfíncter externo da uretra, né? Uma deficiência esfincteriana intrínseca, ou seja, o nosso queridíssimo esfíncter externo da uretra, ele não está continente, ele está incontinente, né? Então esse esfíncter da uretra incontinente, ele vai se caracterizar justamente por não estar apertando o suficiente e o resultado justamente é essa lesão, né? E o que é que acontece justamente quando a gente fala da hipermobilidade da uretra e da bexiga, hipermobilidade uretral e vesical? A gente está falando justamente quando a bexiga, né, ela está posicionada inadequadamente, que foi o que eu acabei de falar. Se ela está alta, ela funciona muito bem. A cavidade abdominal pressiona de maneira equânime, tanto uretra quanto bexiga. Se ela está localizada mais baixa, se ela está mais móvel numa posição anormal, certo? Se ela está mais baixa, nota aqui como ele está alta, e aqui está bem baixinho, né? A gente tem uma pressão abdominal muito mais sobre a bexiga do que exatamente sobre a estrutura. Isso provoca alteração no esforço, né? Outro tipo de incontinência urinária é justamente a bexiga hiperativa, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, tentando diferenciar da incontinência urinária urgencial, né? Ou a chamada urge-incontinência, beleza? Então, quando a gente fala de fatores de risco, a gente lembra imediatamente dos fatores de risco lá da nossa queridíssima distopia, né? No caso, do prolapso genital. Então, o que é que você tem que lembrar aqui? Você tem que lembrar que a obesidade aumenta a pressão, que doenças como a DPOC, como a hipertensão, como a própria diabetes, elas são fatores de risco para o aparecimento dessas estruturas, porque ela aumenta a pressão abdominal, né? A DM tem relação com essa síndrome metabólica, né? Gravidezes, né? Principalmente o parto, realização de parto, parto normal, parto cesáreo, tipo de parto, tempo de parto também tem uma relação muito importante. Outro fator é a idade, quanto mais avançada a idade, menos está suficiente. Presença de doenças neurológicas, né? Transecções de medula, tudo isso vai provocar alteração muscular. Doenças do colágeno, que estão imediatamente relacionadas com a idade, né? Que tem a fraqueza muscular e fraqueza do colágeno. Outra coisa que a gente tem, cirurgias prévias, como o melhor exemplo que a gente citou lá na outra também, que é justamente o quê? A esterectomia, né? Esterectomias prévias também vão provocar fraqueza muscular nessas estruturas, né? E também tem essa relação, né? Fatores hereditários também tem uma relação importante, né? A gente lembra da egenesia do cóccix lá na nossa queridíssima... É um fator de risco lá para nosso queridíssimo prolapso, né? E aí, via de parto, menopausa também tem uma relação, a gente tem uma hipoesteroidrogênese, tanto é que um dos tratamentos para a nossa queridíssima bexiga hiperativa, a gente vai tratar com um pouquinho de estrógeno tópico, beleza? Doenças sistêmicas e doenças de estrutura. Então, a idade avançada ela vai se caracterizar como deficiência no colágeno, alteração da musculatura e dos vasos. A menopausa, a gente tem justamente o enfraquecimento da musculatura pélvica, principalmente porque a gente tem uma deficiência hormonal, um hipoestrogenismo. A obesidade, relação extremamente importante, né? Aumento da pressão abdominal, além justamente aí de muitas delas o que tem uma relação de constipação. Então, todas aquelas que tossem muito são constipadas também tem esse aumento. Os partos também têm uma relação. Cirurgias prévias, principalmente a esterectomia, como eu marquei aí. Doenças sistêmicas, GPOC, diabetes, HS e as doenças neurológicas, como eu falei. Então a gente conseguiu lembrar de tudo, foi bom. Só esqueceu do fator hereditário, mas isso aí não é tão grave, a gente não vai morrer por conta disso, beleza? E aí os conceitos justamente da incontinência urinária, né?
Então, o primeiro conceito é justamente a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, ela é marcada justamente pela incapacidade de controle da micção e perda urinária na vigência de um esforço, como por exemplo, também podem conter tosse, espirro, vômito, beleza? Então, perda involuntária sincrônica com o esforço. Então, eu me esforço, mijo, beleza? Isso é a característica, de maneira involuntária. A incontinência de urgência, que é a chamada incontinência urinária de urgência, então, IUE, incontinência urinária de esforço. IUU, incontinência urinária de urgência. É justamente, vamos lá, é justamente a perda involuntária de urina precedida ou concomitante com urgência miccional. Beleza? Repetindo, perda involuntária de urina realizada precedida ou concomitante com a urgência miccional. Eu tenho que diferenciar, sim, eu tenho a IUM, que é o mista, né, que é a junção dos dois. Eu tenho um problema no esforço e tenho um problema aleatório, perda involuntária, né, associado justamente a essa urgência miccional. A gente vai ver já já como é que esse paciente ele chega relatando isso pra gente, né? Aí tem a mista e também tem a chamada bexiga, né? A chamada bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, ela é caracterizada não pela incontinência, mas pela urgência miccional, acompanhada ou não de urge incontinência. Deu para entender? Então, a incontinência tem incontinência. A bexiga hiperativa não obrigatoriamente tem incontinência, certo? Ela é acompanhada de poliaciúria, coisa que não existe na continência, e ela é acompanhada também de nictúria, coisa que não existe na incontinência. E ela também pode ser acompanhada de enurese. O que é enurese? É a perda insensível de urina, beleza? Show de bola? Deu para entender, né? Também a gente tem a hiperatividade do detrusor. A hiperatividade do detrusor nada mais é do que o detrusor hiperativo. Aí você pensa, oxe, não é a mesma coisa que bexiga hiperativa? Não. A bexiga hiperativa é uma síndrome. É um conjunto de sintomas complexos que correspondem à bexiga urinária. O detrusor hiperativo ele corresponde a um achado específico de um exame, que é justamente aí o exame urodinâmico, né? O exame urodinâmico que ele marca justamente aí por contrações vesicais involuntárias, né? Então, basicamente, a gente vai lá e observa justamente que o paciente está perdendo urina sem justamente o esforço abdominal, que é comum justamente quando a gente vai fazer o processo de urina. Deu para entender? Então, essa é a lógica. Agora, vamos ver como o paciente chega para mim. Como é que chega o paciente com insuficiência urinária de esforço? Incontinência urinária de esforço. Ele vai dizer, doutor, a partir do momento em que eu tuço, ou então faço algum esforço específico, eu urino de forma descontrolada. Perfeito. Essa é a característica que a gente vai ter, né? Aí eu tenho que saber se está acontecendo um problema no esfíncter ou se o problema está acontecendo por conta de um posicionamento anômalo ou de uma hipermobilidade na nossa queridíssima bexiga ou do ureter, da uretra. Então deu para entender a lógica, né? O da esforço é ele que inclui o problema da bexiga e o problema do ureter. Os demais não, né? Como é que chega o meu paciente com IUU? Ele chega dizendo assim, doutor, a partir do momento em que eu não estou fazendo absolutamente nada, eu estou em repouso. E aí eu tenho que pesquisar bem essa história, né? Vai começar uma chuvinha legal agora, mas olha aí, na chuva, né? Olha essa SMR, beleza? Então, a partir do momento que começa, quando eu não estou fazendo nada, ou simplesmente eu começo a escutar chuva, aí eu começo a pensar, caramba, xixi, né? Aí eu tenho um estímulo aleatório e uma perda involuntária, né? Acompanhada justamente, obrigatoriamente, de uma urgência miccional, beleza? Perda involuntária mais urgência infeccional. Não tem relação com a hipermobilidade da bexiga e com o esfíncter fraco. Simplesmente, do nada, vem aquela vontade, né? Então, basicamente, aqueles receptores colinérgicos são ativados e a bexiga ela vai justamente ter uma contração involuntária, beleza? Então, tem uma contração involuntária aqui. Ah, como é que eu diferencio da bexiga hiperativa? Porque aqui a perda involuntária obrigatoriamente. A bexiga operativa, ela tem perda involuntária obrigatória? Não. Ela se caracteriza pela poliaciúria, noctúria e urgência miccional. Beleza? A IUM ela vai ter as duas associadas. Eu vou ter tanto a perda urinária no esforço, quanto justamente essa perda involuntária quando eu tenho justamente uma vontade enorme, né, de sair correndo aí e procurar um banheiro, beleza? Perda por deficiência do esfíncter, hipermobilidade não quer dizer, né,
a bexiga ela se contrai sem o paciente querer, beleza? Isso é uma característica importante, né? E aí não é porque justamente aí na urinária de esforço a bexiga não se contraiu do nada, foi só a pressão abdominal que forçou aquela urina para fora, beleza? Aqui a gente tem uma contração de urina. A bexiga hiperativa, o músculo detrusor, ele tem justamente um músculo detrusor e também hiperativo, né? E esse músculo detrusor hiperativo da bexiga hiperativa, ele contrai absolutamente do nada, gerando urgência miccional, né? Mas não obrigatoriamente gerando o quê? Perda obrigatoriamente de urina, né? Então a bexiga hiperativa é uma característica da bexiga, beleza? E aí eu vou fazer um estudo urodinâmico para ver se eu tenho realmente essa contração involuntária, beleza? Se eu tenho contração involuntária sem perda de urina, isso é uma característica mais de bexiga hiperativa do que incontinência urinária urgencional, de urgência. Incontinência urinária de urgência, incontinência de urgência, perfeito? Isso foi o que eu entendi de maneira mais genérica, certo? Show de bola? E agora vem a parte chata, completamente sem sentido, cheio de informações aleatórias que me fazem ficar extremamente estressados, né? E como eu não tive tempo de organizar um resumo que me facilitasse a lembrar dos elementos, aí eu me esqueço fortemente de quais são justamente aí os pontos de anamnese, do exame físico e da propedêutica da incontinência urinária de esforço. Vamos fazer um esforço para conseguir lembrar disso. Então vamos lá. Primeira característica, a gente tem que fazer todo o histórico urinário da paciente. Então saber quando começou, né? Qual é a duração justamente desse evento, né? Se tem noctúria, se mesmo com a presença de uma incontinência urinária ainda não sobrou um urina lá, ou seja, ela pode ter incontinência com retenção urinária, né? Saber se tem relação realmente com esforço, saber se o processo ocorre com urgência miccional ou se ele ocorre de maneira apenas na presença do esforço, né? Saber se tem noctúria, saber se tem enurese, né? Saber se tem poliaciúria, todos esses elementos são importantes, né? Outra coisa muito importante saber é saber o histórico patológico do paciente. Então todos aqueles fatores de risco devem ser perguntados, né? Então se tem diabetes, se tem pressão alta, ver justamente o peso, né? O IMC, ou o ACMR, tá ficando forte, né? Também saber aí qual é se tem alguma doença neurológica, fazer um exame neurológico, beleza? Pesquisar a presença de doença urológica prévia, beleza? Pesquisar a presença de cirurgias prévias que podem estar relacionadas aí com esse problema. A idade é muito importante ser reconhecida. Então vamos lá. Queixas urinárias, então, na época do aparecimento a gente falou. Evolução não falamos. Frequência miccional falamos. Perda com esforço falamos. Queixas mistas falamos, né? Que seria justamente o processo relacionado com a urgência. Perda sensível, perguntamos. Ou contínua da urina, perguntamos também, né? E falta perguntar a evolução, mas aí tanto faz. Esvaziamento cervical e se tem relação, né? Então a gente perguntou se tem justamente aí retenção ou não, né? Pergunta justamente se usa algum protetor por conta da urina, então isso é uma coisa importante, serve inclusive para estudo, né? E aí os elementos que eu esqueci de perguntar, se está em uso de alguma medicação, então sempre perguntar se está em uso de alguma medicação. O diurético pode confundir bastante, né? O paciente está usando diurético para tratar hipertensão. Ou então se ele está fazendo de uso de algum anticolinérgico ou de algum beta-adrenérgico, beleza? Importante isso. Doença neurológica, neuropatia muito importante, uma neuropatia diabética, neuropatias periféricas é fundamental. E os antecedentes patológicos, obstétricos e cirúrgicos, né? Então essas informações aí de doenças prévias, de doenças obstétricas, o passado obstétrico é fundamental. Saber se teve parto, saber se teve parto normal. Então tudo que você pensar de fator de risco, você pergunta aqui, beleza? E lembrar da medicação, perguntar sobre medicação. Então, é fazer história da urina, fazer história de medicação, fazer história patológica, obstétrica, né? Essas características importantes. Durante o exame físico, o que é que você vai fazer? Você vai ver se não tem uma reação inflamatória, né? Derivada da presença da amônia, que é a chamada dermatite amoníaca, né? Amoniacal, né? Amoniacal. Então, deixa a pelve bem vermelha por esse contato constante com a urina. Eu também tenho que observar se não tem uma atrofia da vagina naquela região, né? Por quê? Porque a atrofia ela é muito comum durante o período da menopausa, né? Tem que lembrar disso. No climatério, na aula de climatério tem essa informação. A atrofia é muito comum, né? O prolapso genital também pode acontecer e é importante de ser investigado. Por quê?
que o prolapso genital ele tem os mesmos fatores de risco da incontinência urinária, inclusive pode ser uma causa de incontinência urinária, né? Também é importante fazer alguns diagnósticos diferenciais, né? Um exemplo, por exemplo, aí é a ITO, né? Na verdade, pesquisar a ITO é muito importante. E esse teste é muito importante, o teste da perda urinária de esforço. Então a gente pede justamente para o paciente fazer o esforço e ver se ele vai urinar, né? O outro é o KIP teste, né? Que não é o KIP tipo teste, que não é mais utilizado. E aí eu tenho que fazer 2 exames, o toque vaginal e também os exames dos reflexos sacrais, que a gente falou, e o exame neurológico, né? Eu também posso medir o volume urinário pós-miccional, beleza? Então, vamos ver se a gente lembra, né? Pesquisar por sinais de dermatite, ver prolapso, ver presença de